Olá, meu nome é Luiz Felipe Moreno Oliveira, eu sou aluno no programa de Física Biomolecular, faço mestrado no Instituto de Física de São Carlos, na USP, e o dia de hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês os resultados que eu tenho até o momento no andamento do meu projeto de pesquisa. Eu quero salientar que eu ainda estou nas etapas iniciais do meu projeto, a pandemia de Covid-19 tem colocado bastante dificuldade no andamento dele, mas que esses resultados que eu estou aqui apresentando hoje vão ser úteis para mim na análise dos dados após os ensaios experimentais de difração de raio-x em cristalografia de proteína. O meu professor orientador é o professor Alessandro Nascimento, e o título do projeto, ou melhor, o título do trabalho que eu estou apresentando hoje é o seguinte: um ensaio de modelagem por homologia para a RMLA de Streptococcus pneumoniae SP19-BS75. É um título completo, com muita coisa, mas que resume muito bem o que eu fiz aqui. Eu vou destrinchar por partes o que é cada coisa. Modelagem por homologia é uma técnica computacional que nos permite determinar a estrutura proteica de uma proteína desconhecida com um certo grau de precisão, baseado na sua identidade da sequência de aminoácidos com proteínas que já foram resolvidas e depositadas no PDB. Então, a RMLA é o meu objeto de estudo nesse trabalho. A RMLA especificamente da Streptococcus pneumoniae, que é uma bactéria, e a SP19-BS75 é a cepa que a gente tem interesse. Bom, então, para início de conversa, eu preciso falar da RMLA, mas eu não posso falar dela sem antes colocar o contexto do organismo que a gera e o que ele ocasiona. E sim, o nome é sugestivo, Streptococcus pneumoniae ocasiona pneumonia, mas ele não somente ocasiona, como é a causa primária de pneumonia no mundo, apesar de que a doença também pode ser causada por fungos e por vírus. Então, essa doença, a pneumonia, ela é uma infecção aguda do sistema respiratório humano, onde os alvéolos se enchem de pus e de fluidos, a respiração se torna difícil e a oxigenação do corpo é limitada. E é por isso que os médicos, quando você tem um paciente com pneumonia, eles precisam de entubar a pessoa para ajudar ela a respirar. Bom, citando dados da OMS, a pneumonia é a principal causa de morte em crianças de 0 a 5 anos e só no ano de 2017 a gente está falando de mais de 800 mil óbitos. A pandemia de SARS-CoV-2, que surgiu no fim de 2019, tem aumentado também a incidência de pneumonia no mundo, principalmente para as pessoas que manifestam a forma grave da doença. O sistema imune dessas pessoas está fragilizado pelo vírus e a pneumonia causada pela Streptococcus pneumoniae, que é um patógeno oportunista, coloniza a superfície das membranas mucosas do sistema respiratório e aí então se desenvolve a doença, né? Então, a gente sabe que existem grupos de risco para essa doença, como pessoas imunossuprimidas, pessoas idosas, crianças, diabéticos, enfim. O tratamento dessa doença, da pneumonia provocada por bactéria, é normalmente feita por antibióticos. No entanto, desde que a penicilina foi descoberta e usada de forma massiva no século passado, penicilina e derivados, a gente tem reportes de cepas que são resistentes a antibióticos. A OMS já declarou que para o ano de 2050 a principal causa de morte no mundo vão ser micro-organismos resistentes aos tratamentos que a gente possuímos hoje. Então, é um problema real de saúde pública muito severo e se a gente quer oferecer uma alternativa de tratamento para essas pessoas, nós precisamos entender os mecanismos de resistência desses micro-organismos. Então, falando muito especificamente da pneumonia, ou melhor, da Streptococcus pneumoniae, que é o organismo que eu estou aqui estudando, ela é uma bactéria gram-positiva. Bactérias gram-positivas elas têm uma parede celular conformada essencialmente de peptidoglicano e polissacarídeos, uma camada grossa, várias camadas, na verdade, de peptidoglicano. Aqui eu quero destacar que essa parede celular, essas macromoléculas na parede celular oferecem à bactéria permeabilidade seletiva a pequenas moléculas. E destacando aqui um polissacarídeo muito em particular, que é a L-rhamnose, é um açúcar extremamente relevante para a virulência e viabilidade do micro-organismo. Diversos estudos na literatura mostram que a supressão da L-rhamnose previne o crescimento bacteriano e causa anormalidades na parede celular. É interessante que esse polissacarídeo não é sintetizado nem por seres humanos
E nós não temos também nenhuma das enzimas envolvidas na rota metabólica da sua síntese. Ou seja, é um alvo interessante para desenvolver um novo tratamento contra esse tipo de doença. A síntese da L-ramnose é feita por 4 reações químicas catalisadas por enzimas. A gente parte da glucose 1-fosfato e depois termina na L-ramnose. Aqui, essas enzimas que catalisam essas 4 reações químicas foram nomeadas como RMLA, B, C e D. O meu objeto de estudo vai ser a RMLA, a primeira dessas enzimas nessa via metabólica. A RMLA é uma enzima que catalisa a reação da glicose 1-fosfato para a DTP glicose. Então, a forma em como nós fizemos esse estudo nesse momento é utilizando a modelagem por homologia. Depois nós rodamos uma dinâmica molecular para ver como se comporta esse modelo em solução. E aqui eu quero destacar porque escolhemos essa cepa de SCP-19BS75. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo e o Instituto Adolfo Lutz descobriram que essa é a cepa mais comum na macro-região nordeste do estado de São Paulo, entre 1998 e 2013. Então, por isso nós estamos utilizando essa cepa, a proteína dessa cepa. Então, a forma em como nós fizemos esse estudo, nós primeiro descobrimos qual é a sequência, usando a base de dados do NCBI. A gente rodou um BLAST para obter a sequência. A partir da sequência, nós utilizamos a ferramenta online iTaster para determinar qual seria o modelo por homologia em si. O servidor providencia quais são as melhores estruturas, as melhores 5 estruturas que ele considera. E a melhor delas, a melhor pontuada, a gente colocou ela no servidor de comparação dali para ver qual é que tinha melhor alinhamento estrutural. Resulta que nós conseguimos um alinhamento estrutural de identidade de 65% com uma proteína já resolvida no PDB. O target dela é o ILVW da Methanobacter dermatotropicus e a partir daí nós utilizamos o Quimera, que é um programa de visualização de proteínas para ensamblar o que seria a estrutura quaternária da proteína, porque o iTaster ele só retorna um monômero e a partir daí a gente construiu a estrutura tetramérica da proteína. Então, a dinâmica molecular foi então rodada pelo programa Amber, no servidor que nós temos no Campus 2, e a visualização dessa dinâmica molecular foi vista pelo MD. O que está sendo visualizado na tela é a estrutura monomérica da RMLA gerada pelo iTaster. Está sendo visualizada no programa Quimera. É a partir deste momento em que nós fizemos um alinhamento estrutural no servidor dali a fim de encontrar uma proteína que tivesse uma identidade alta com a nossa para que nós podamos gerar a estrutura quaternária da RMLA. Nesse exato momento o que está aparecendo na tela é justamente isso, a estrutura quaternária e biologicamente funcional da RMLA. É a partir daqui então que nós procedemos a realizar a dinâmica molecular no Amber. E esse é o resultado. Isso daqui é a simulação de dinâmica molecular que a gente obteve. São 3.589 frames para uma simulação de 350 nanosegundos. A gente pode observar como a nossa proteína é um sistema dinâmico, não estático. Ela se mexe, ela interatua com o que ela tem no ambiente. Nós estamos vendo nesse momento o VMD, o programa que nós utilizamos para visualizar a dinâmica molecular. O que nós estamos vendo agora é uma versão mais tangível do que a gente viu anteriormente. Isso aqui são todas as posições assumidas pela nossa proteína ao longo de toda a simulação, espaçadas por um stride de 10 para que não fique uma imagem tão poluída. E aqui a gente pode observar que não há muita variação na sua estrutura. O que nós estamos vendo agora é um gráfico que ilustra justamente isso.
a gente pode constatar de que não existe muita variação no RMSD, isto é, a distância entre os átomos se mantém quase constante ao longo do tempo durante toda a simulação, algo em torno em média de 2,5 angstroms. O que está aparecendo na tela nesse exato momento é justamente a conformação média assumida pela proteína ao longo de toda a simulação. No gráfico anterior nós vimos que o RMSD médio está em torno de 2,5 e 2, algo em torno disso, pois justamente essa é a conformação média da proteína nesse ponto. O objetivo do meu projeto de mestrado é justamente resolver experimentalmente a estrutura da RMLA de Streptococcus pneumoniae da cepa SP19-BS75. Por que eu estou resolvendo computacionalmente ou gerando um modelo computacional dessa estrutura? Bom, para me ajudar no futuro. Na cristalografia de proteínas existe um inconveniente bastante grande até, conhecido como o problema das fases. Basicamente eu tenho acesso à amplitude das ondas difratadas, mas está fazendo falta informação importante para poder reconstruir um modelo que vai dizer onde está a posição XYZ de cada átomo da macromolécula, as fases. Na substituição molecular, a gente pega as fases emprestadas de uma outra proteína que tem a similaridade estrutural e que já foi resolvida anteriormente. Mas por que não pegar as fases de um modelo gerado por computação da própria proteína? Basicamente, isso é o que justifica eu estar fazendo isso nesse momento. No futuro, quando eu já tenha meus dados de difração e esteja reconstruindo o modelo, eu vou pegar as frases emprestadas da estrutura média, da conformação média da RMLA, que eu acabei de resolver. Obrigado.